Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Coutinho. Sejam bem-vindos, então, à nossa disciplina de Storytelling no processo criativo. Vamos, então, à nossa aula, né, para a gente trabalhar, então, dentro da nossa disciplina. Trouxe para vocês uma temática bem interessante. Então, para a gente iniciar, vou trazer para vocês as nossas metas de aprendizagem para essa aula. Então, quais são elas? Compreender o poder do storytelling para criar conexões emocionais duradouras com o público, aplicar técnicas de narrativa para posicionar a sua marca ou produto no mercado e integrar, a análise de cenários com o storytelling para tomar decisões estratégicas mais informadas, mais embasadas, contextualizadas. Então, é importante que a gente está falando aqui, de contar histórias, de trabalhar o processo criativo na contação dessas histórias. A gente vai falar do storytelling. É importante a gente reforçar que a gente está falando dentro de um contexto mais mercadológico. Então, quando eu estou falando dessas técnicas, eu estou falando de uma forma de me comunicar com o meu público, seja ele interno, seja ele externo. Então, tem um aspecto mais mercadológico que a gente acaba trabalhando aqui, então, nesta disciplina. A aplicação, professora, a gente pode fazer para várias situações, mas a gente está trabalhando dentro desse contexto. Então, para a gente iniciar, eu trago para vocês o tema desta aula, que é Storytelling em análise de cenários, conectando sua marca ao público. Então, a gente vai tentar entender, por meio da nossa aula, como que eu posso utilizar, então, essa ferramenta para conectar a marca ao público. Então, a gente vai além de contar histórias, A gente conta histórias para quê? Para criar essa conexão. Então, inicio sempre a aula com uma discussão, com uma pergunta, para problematizar a nossa aula, que é, a gente vive aí num mundo com excesso de informações, onde a atenção do consumidor está cada vez mais dispersa, E aí, o que acontece? A pergunta que eu faço, Como que a sua marca ela pode se destacar em meio a tanto ruído, Então, em meio a tantas informações que vêm aí de diferentes canais, Então, hoje, como a gente está online, a não ser que você esteja isolado, lá no alto de uma montanha, sem nenhuma conexão com a internet, que eu acho que não é o caso, porque se você está assistindo nesse momento, esta aula, é porque com certeza você tem algum tipo de conexão. Então, se você está conectado, você vai receber informações de diferentes canais a todo momento. E essas informações, elas acabam se confundindo muitas vezes. E quando a gente fala, da oferta de produtos e serviços, é tanta coisa, tantas possibilidades hoje que a gente tem. Então, como marca, como empresa, eu posso me diferenciar em meio a tantas informações? Então, é isso que a gente pretende ver aqui. Então, para responder essa pergunta ao final da aula, para entender como que o storytelling pode nos ajudar nesse processo, é isso que a gente vai discutir. Então, para a gente poder significar, esse problema que eu trago para vocês, a gente tem aqui, muitas empresas falham em criar narrativas envolventes que conquistam a atenção do mercado. Falham em que sentido? Às vezes você constrói uma mensagem e a informação ela não é interpretada da forma correta. Então, às vezes a gente tem uma grande produção, mas a mensagem pode não ser compreendida pelo público. Essa falta de compreensão, pode ser uma falha na questão da linguagem que foi utilizada, que de repente não é uma linguagem que atraiu o público-alvo, que não foi assertiva em relação ao público-alvo. Pode ser uma questão de repertório. Às vezes você está reproduzindo algo que não faz parte do contexto daquelas pessoas, então elas não vão entender a mensagem. Então, hoje, especialmente quando as marcas elas fazem campanhas, ações de situações que estão acontecendo no mundo de uma maneira geral, se as pessoas não tiverem ciente, por exemplo, de uma informação, de algo que acontece, isso pode gerar algum tipo de ruído, Então, às vezes há uma falha.
Então, o grande desafio é como usar histórias para construir conexões emocionais profundas com o público, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Muitas marcas utilizaram nesta última semana de agosto, né? A gente está vivenciando aí, foi um pedido de casamento da Taylor Swift, né? Ela foi pedida em casamento pelo Kelce, né? Que é o jogador de futebol americano, namorado dela, e a cena, né? Do pedido de casamento repercutiu, né? De diversas formas. Foram milhões, né? De interações nas redes sociais, comentários, e as marcas, elas se utilizaram desse momento, dessa situação, também para falar sobre isso, né? Para falar da sua marca, criando essa conexão com o público, né? Que é o público aí que gosta da cantora. Mas veja, quem não é o público, ou quem nem de repente sabe quem é a cantora, e não sabia desse pedido que foi feito, quando vê a campanha, por exemplo, que parece muito interessante e envolvente, a mensagem pode não trazer o mesmo sentido. Por quê? Porque falta esse repertório. Por isso que, para haver, né, esse envolvimento, eu preciso saber com quem eu estou falando, conhecer o meu público, utilizar a linguagem certa para que essa mensagem de fato possa chegar a esse público. Bom, a partir disso, né, trago para vocês aqui um exemplo também de uma ação que aconteceu recentemente. Não vou falar nada, vou passar aqui para vocês e depois a gente vai comentar, tudo bem? Chamar a Anitta para ficar parada no nosso comercial é um desperdício. Deixar seu dinheiro em uma conta que não rende, também. Traga seu dinheiro para a conta que mais rende do Brasil. Mercado Pago. Você tem tudo para ganhar. Eu imagino, né, que quando você começou a ouvir aí, né, começou a ver aí essa campanha, falou assim, acho que a professora esqueceu de ligar o áudio, né? Deu alguma falha, algum ruído técnico aí. E eu não sei quantos já haviam assistido essa ação do Mercado Pago, que inclusive causou aí um burburinho aí, né, nas redes, por conta da criatividade mesmo, da abordagem que eles utilizaram, sendo certeiros aí, né, na ofensiva mesmo, né, de mostrar o seu produto, qual que é o seu diferencial, a que eles vieram. Então, essa ação, na verdade, começou um dia antes da campanha ir para o ar. A Anitta fez uma live nas redes dela, né? E ela, onde abria a live sem falar nada. E ela estava sentada num banco lendo um livro, né? E aí os fãs não entenderam nada, né? Como assim? Ela não vai cantar, não vai falar, o que está acontecendo? E aí depois veio, né, a marca trazendo aí, né, qual que era a proposta, e aí surgiu então a campanha mesmo propriamente dita, né? Então, veja, né, que a gente tem uma construção de um cenário que chama atenção, uma combinação de cores. Veja que as cores estão relacionadas à marca, não por acaso, né? A roupa da Anitta, o cenário amarelo, essa combinação com a marca, né? A logo do Mercado Pago. Então, veja como tudo conversa, né? Como isso cria
conexões com o público, então eles contaram ali uma história, tá? Aqui a gente não tem um storytelling propriamente dito, tá? É importante reforçar isso, a gente está falando de uma campanha, né, que utilizou aí uma abordagem realmente diferente para criar essa conexão, né? Uma abordagem aí que a gente chama de suspense, né? Então criou ali todo um suspense para trazer uma mensagem, uma campanha rápida, mas que entregou ali, né? Mas eu trouxe justamente para a gente pensar, né? Como que eu posso envolver o público? A gente falou sobre criatividade, né? Formas de trabalhar a criatividade, e a gente vem uma campanha aí, né? Eu trouxe porque está recente mesmo essa campanha e como que ela estabeleceu aí esses critérios de criar uma conexão aí com o público a partir dessa história que ela foi contada ou não foi contada. Esse é o grande ponto. Então, contar histórias é parte da nossa história, tá? A narrativa é uma ferramenta ancestral para chamar atenção, transmitir conhecimento e construir relacionamentos. Então, desde as pinturas rupestres, né, que a gente viu, inclusive, lá as pinturas de Lacan, né, nas cavernas, as histórias elas moldam a comunicação humana. Então, as pinturas, os desenhos, né, eles já representavam ali aquele contexto, eram utilizadas para enviar mensagens, para se comunicar com esses públicos e para criar esses relacionamentos, né? Então, contar histórias faz parte da gente. A gente gosta de contar histórias, né? Quem não gosta de contar histórias? E como contar uma boa história? E como contar uma história que cause impacto no público, né? Que gere, né, essa conexão. Bom, então, de cavernas a smartphones, né? Então, a forma como contamos histórias evoluiu, né, com a tecnologia da escrita, né, cuneiforme, até a invenção da imprensa, né, do Gutenberg, até a fotografia, o cinema, e a gente tem uma evolução aí nos meios, nos formatos, nas tecnologias, né? Hoje os meios digitais oferecem novas oportunidades para criar narrativas em diferentes formatos, né? Hoje, inclusive, né, não entrando muito nessa discussão, mas a própria inteligência artificial. Inclusive, essa imagem que eu criei aqui, que eu criei por meio da IA, né? Com esse comando exatamente, né? De cavernas a smartphones, né? Como que foi feita essa passagem, né? E aí vejam, né, que como que eles se conectavam, né, em torno de algo, das mensagens ali, e hoje como a gente se conecta. E a mensagem é bem real, aí a figura é bem real mesmo, né? Vou destacar aqui para vocês, né? Então, cada um no seu smartphone, veja que a composição era diferente, né? Nas cavernas, todo mundo junto ali, agrupado em torno de algo. E é bem representativo mesmo do nosso tempo. Mas, então, a forma como a gente conta história, ela mudou, mas a gente continua contando histórias, né? Então, isso é importante. Então, quando a gente fala, né, da questão do lado humano da marca, né, as narrativas de marca, elas são poderosas porque influenciam a percepção do público. Elas transformam produtos e serviços em personagens ou histórias, criando conexões emocionais e lealdade do cliente. Então, o objetivo final, quando a gente fala, né, de contar histórias para criar essa conexão, é claro, quando a gente está falando, como eu comentei, a gente está tratando de uma questão mais mercadológica, então eu estou falando que eu quero vender uma ideia, mas eu quero vender um produto, um serviço, então o objetivo final, sim, né, acaba sendo ali a compra, né, a venda ali do produto ou do serviço, e a ideia é criar essa conexão. Mas é importante que essa conexão seja real, óbvio, né? Não pode ser algo falso. Né? Então, a gente vai ver alguns cases reais aqui, né? Uma narrativa, né? Então, dessa marca icônica, a Coca-Cola é uma marca icônica, né? Ela não vende refrigerante, ela vende a ideia que a bebida une família e amigos, né? Então, as narrativas em geral da Coca-Cola sempre são em torno de conexão entre pessoas, né? Amigos, família, que seja, né? Então, a campanha do share, de compartilhar, né? As campanhas de final de ano, do Natal, que são clássicas, né? Então, a narrativa se baseia em ideias centrais de união, alegria, celebração, construindo uma mensagem consistente e emocionalmente envolvente, né? Então, a ideia de
felicidade e união. Então, eles já criaram, né? Abra a felicidade, né? Então, veja, abra uma Coca-Cola, né? Abra a felicidade, produto que vai te trazer toda essa conexão. Então, eles constroem muito isso, né? Na forma como eles contam histórias, nas histórias que eles contam, eles trazem muito essa narrativa, né? A gente tem outro caso aqui, né? Que é o caso da Nike também, que constrói muito bem isso, né? Então, ela usa narrativas para inspirar as pessoas a superarem desafios, como a campanha, né, Just Do It, que dá origem aí, né, ao slogan, né, da marca. A marca, ela se posiciona como um guia, né, na jornada de cada atleta. Então, assim, Nike hoje é uma potência quando a gente fala, né, no segmento esportivo, patrocinando atletas de diferentes esportes, diferentes segmentos, presente aí nos grandes eventos esportivos, né? E ela cria, né, justamente esse storytelling dinâmico, focado na ação. Ela destaca as motivações dos personagens, que são os atletas, né, e suas contribuições para alcançar o objetivo final. Então, tem muito essa ideia de superação, né? Essa ideia de fazer, né, de poder fazer, então, de trazer, de certa forma, assim, esse empoderamento para esses personagens que são os atletas, que têm histórias reais, histórias de superação, e como que a Nike, né, ela se conecta provendo ali, né, produtos e serviços que auxiliam esses atletas. Então, é muito dentro desse contexto. E é claro que vai muito além, né, desse contexto esportivo. Então, né, ela é uma marca, né, que tem essa abordagem, né, de materiais, de roupas esportivas, né, tênis especialmente, né, muito forte, um produto ali carro-chefe mesmo, e que vai além dos atletas, né? Porque essa conexão, essa narrativa, então, assim, quem compra a marca não é só quem é atleta, né? Então, pessoas que não são atletas gostam da marca porque criaram essa conexão, porque ela traz essa construção dentro da sua narrativa. E, por fim, aqui, né, desses cases que eu trago para gente, né, a narrativa da Dove, que há algum tempo já vem trabalhando, né, uma narrativa global, né, não é só aqui no Brasil, uma narrativa da marca global, a ideia da real beleza, né, o que é a real beleza, né, no mundo onde há uma discussão sobre essa beleza, né, inalcançável, inatingível, onde especialmente as mulheres, né, não são apenas as mulheres, mas especialmente as mulheres são envolvidas, né, nesse contexto e que querem estar bonitas, né, o conceito de bonito é muito relativo, né, na questão da beleza, né, do que é belo, e Dove vem com essa ideia. Então, ela estabelece um conflito, essa pressão, né, por padrões de belezas irreais, né? Então, a marca, ela se apresenta como uma solução, criando uma conexão emocional com o seu público. Então, assim, ó, a marca Dove, ela acredita, né, numa beleza de cada um, né, que cada um tem a sua beleza. Então, eles vêm um pouco com esse diferencial, né, de mostrar uma beleza diferente, que vai um pouco na contramão do que algumas marcas trazem, né, da beleza perfeita, né, que se você usar o produto você vai ficar igual àquela modelo, né, aquela personalidade, e a Dove quer trabalhar com o padrão de beleza real. Então, a marca se apresenta como essa solução, e aí eu vou trazer para vocês aqui um storytelling que é clássico da Dove, né, que se concentra nas necessidades e desejos do público-alvo, abordando suas emoções para gerar identificação. Então, eles trabalham muito com, especialmente, histórias reais. Então, eu tenho certeza que vocês já conhecem, porque é uma campanha um pouco aí antiga, né, mas que foi super premiada, super comentada, e que dá exatidão e exemplifica bem esse tema que a gente está tratando aqui. Vamos, então, assistir. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me.
tell me about your chin? It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm gonna ask you some questions about a person you met earlier, and I'm gonna ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. É um clássico, né? E é claro que foi uma campanha desenvolvida, ela tinha um objetivo, tinha toda uma construção, mas os desenhos eram reais, as histórias das pessoas eram reais, né? Essas pessoas existem, né? Então elas foram convidadas, então o processo foi real, é claro que depois a gente viu aqui a construção disso, né? Mas assim, o impacto que elas tiveram ao ver as fotos, então tudo muito real mesmo, né? E aí eles conseguiram realmente trazer uma narrativa diferenciada de conexão, né? Então, como que a gente se vê, como as pessoas nos veem, geralmente a gente é muito crítico, né? Então nos vemos mais feios, né? Do que a gente de fato é, e as pessoas nos veem de forma diferente, mais gentil, né, também. Então, é interessante essa conexão, justamente porque eles queriam, o objetivo final é trabalhar com a real beleza, e eles foram assim... Não, essa é a campanha, né, que assim, mais impactou, foi histórica, né, super premiada, mas existem outras, né, também dentro dessa narrativa. Então, esse é um clássico mesmo aí, quando a gente fala, né, dessa construção, dessa narrativa e como criar conexão aí, como a marca cria conexão com o público. Tá, já vimos então aqui a campanha. Então, construindo sua história, né? Então, importante. Seja verdadeiro, né? Sua narrativa deve ser autêntica, use informações sobre a fundação, visão, histórias marcantes da sua marca. Então, lembra que eu comentei, né? Que você tem que passar essa verdade. O público, especialmente hoje, sabe quando você está falando alguma coisa que você não vivencia como marca. Tá? Use gatilhos e emoções, conecte-se com o seu público em nível emocional. A narrativa né, por natureza, emocional. Então, vocês viram ali, né, como que a Dove construiu essa história, né, dessa descrição dessas mulheres, e como que contar as histórias de histórias, né, contaram várias histórias de pessoas reais, e como que isso fez, assim, total diferença, né.
Então, foque no público, né? Demonstre como sua marca soluciona problemas específicos dos clientes, mantenha a coerência, né? A história deve ter uma linha narrativa clara, do início ao fim, uma linguagem acessível. Lembra que eu falei lá no começo sobre a linguagem, evite jargões, a menos que o seu público seja especializado. Então, lembra que eu comentei, né? Então, se eu, por acaso, estivesse dando essa aula inteira, né, em francês, uma língua que eu gosto muito, inclusive, talvez alguns de vocês saberiam, porque também gostam, falam, se identificam com a língua, e outros não, né? Porque não gostam, não falam, não entendem. Então, eu não estaria utilizando a linguagem correta nessa aula, né? Então, a gente tem a questão hoje, né? Nossa questão aqui no Brasil, especialmente, né? Regionalismo, né? Então, cuidado com isso. Quando a gente faz campanha a nível Brasil, a nível global, quando eu penso em histórias que vão falar para públicos, né, diferentes, eu tenho que entender, compreender as suas culturas, o seu repertório, né? Isso é muito importante para lembrar. Então, falando um pouquinho da questão da análise de cenários, né? Já que a gente está criando essa conexão dos cenários com o storytelling, né? Então, a análise de cenários teve uma origem no contexto militar, né, uma ferramenta para antecipar desdobramentos futuros, se preparar para desafios e oportunidades. Então, analisar cenários, e muita coisa da área de gestão, né, vem desse contexto assim, militar, né, de ferramentas, treinamentos. Né? Então, essa análise de cenários é analisar, né, esse contexto para saber que caminhos que eu posso tomar, né, que ações que eu posso fazer. Então, o storytelling, ele pode se combinar com essa análise de cenários, já que a gente está falando do storytelling mais voltado para negócios, né? Então, empresas, elas podem criar histórias fictícias sobre possíveis futuros para visualizar desafios e oportunidades. Então, assim, como a gente viu aqui, né, na campanha da Dove, eram histórias reais. Às vezes eu posso contar histórias que não são reais, eu posso criar ali histórias, né, que envolvam o público, que façam sentido, que tenham conexão, que tenham relação com a minha marca, mas eu preciso sempre analisar esse cenário, né, onde as pessoas estão inseridas, o contexto, para que eu possa me direcionar a partir para essas ações, né? Então, assim, analisando cenários, né? Quais tecnologias emergentes podem mudar o mercado, né? Então, a gente hoje tem aí blockchain, inteligência artificial. Que novas empresas podem se tornar concorrentes, né? A gente tem aí surgimento de empresas disruptivas, né? Com perfis diferenciados, que estão rompendo a barreira de mercados aí já postos, né? Vide aí, né? Uber, iFood, né, as fintechs, né, Nubank, Banco Inter e diversos outros aí, né? Quais mudanças demográficas podem importar o mercado, né? Então, por exemplo, a gente tem, no contexto de Brasil, um envelhecimento da população, né? As pessoas estão vivendo mais tempo, e isso é muito bom, né? Mas isso muda o perfil das pessoas, né? Então, as pessoas estão tendo menos filhos, significa ter menos crianças jovens e temos mais pessoas adultas que estão vivendo mais. Então, isso muda o contexto, muda o cenário. Então, muda a forma, pessoal, como eu vou me comunicar, como eu vou abordar, como eu vou trabalhar. Então, eu preciso analisar o mercado, eu preciso analisar as tecnologias, eu preciso analisar esse público, eu preciso entender o contexto que eu estou vivenciando. Algumas ferramentas que nos ajudam a contar histórias, né? Já vi que tem um errinho ali, gente, que ajudam a contar história, né? Então, a gente tem aqui, né, a BIs, né, CRM Big Data. Aqui eu estou falando de uma parte bem de gestão mesmo, né? E o nosso material traz isso, né, de ferramentas que podem ajudar nessa construção de histórias por meio de análise de dados, né? Então, as ferramentas de BI, né, hoje ajudam na análise de diversos dados para tomada de decisão, né? O CRM, que é a gestão de relacionamento com o cliente, que faz a junção de informações, né, que a empresa ela vai detectando do seu cliente aí ao longo da jornada de compra, né, e vai criando decisões que podem, né, ser tomadas em cada uma das etapas. Então, cada ação que eu posso fazer
né, para gerenciar esse relacionamento com o cliente, né? E o Big Data, né, o Big Data, que é a análise de grandes conjuntos de dados para revelar, para ver ali tendências, né? Bom, então, dentro desse contexto, trago um exemplo prático, né, de utilização de análise de cenário na prática, né, para trabalhar essa construção de narrativa. Então, a Adidas criou uma parceria, né, com uma ONG chamada Parley for the Oceans, né, Parley for the Oceans, para produzir calçados com plástico reciclado do oceano. Então, não sei também quantos sabem dessa informação, né, da quantidade de plásticos que a gente tem aí nos nossos oceanos, então prejudicando, né, os animais, né, um impacto ambiental assim significativo, né? Então assim, a questão, por exemplo, dos canudos plásticos, né, que foram proibidos inclusive em alguns locais por conta disso, né? Então, vários animais encontrados, né, mortos em seus, né, quando eles iam abrir esses animais para análise, para saber o que tinha acontecido, a quantidade de plásticos que eles encontravam, né, dentro desses animais. Então, assim, o que eu estou falando é real, né? E então a gente tem essa ONG que trata disso. Então, a Adidas, ela identificou uma tendência, né, que é a questão da sustentabilidade, uma oportunidade de se posicionar de forma positiva. Então, veja que aqui contar histórias, construir histórias, né, dentro de um contexto, não apenas para dizer que né, ou para vender mais tênis, mais produtos, mas também para se posicionar, para se colocar e para ajudar também. E isso é um ponto que a gente tem que trazer aqui, que é importante, né? Então, a história de como eles transformaram lixo em produto, né, uma narrativa poderosa que demonstra a capacidade da empresa de se adaptar e inovar. E essa aqui é a campanha, né? Vou mostrar aqui para vocês, a gente vai assistir. Vamos lá, então. Our oceans are the big, breathing heart of the planet. How do we save them? End plastic waste. For over 5 years, Adidas and Parley have led the fight to protect the oceans. There is a huge demand for products that protect the environment instead of destroying them. To make shoes that include plastic waste. To inspire a new generation to take action. We are running for the ocean! Today, Adidas and Parley are on a mission to go even further. Let's do this together. For the oceans. For the mountains. For our cities. Because plastic waste is an ocean problem. And a mountain, forest, desert can't wait for tomorrow problem. And through sport, we are the solution to help end plastic waste. Fora que a campanha, o pessoal está em inglês, o desafio também para vocês, né? De propósito, né? Não dá para entender perfeitamente a mensagem, né? Até porque eu já contextualizei, mas só para pegar uns trechos ali, né? Então, eles falam que esse plástico, né, utilizado, esse plástico aí, né, que vai para o oceano, ele afeta florestas, as cidades, as pessoas. Então, não é só o oceano, né, que está sendo impactado, e a gente pode fazer diferente, né? Então, o esporte, né, pode ser utilizado para combater isso. Então, vamos fazer isso juntos, né? Então, convocando as pessoas, e aí essa utilização, né, o que eu faço com tanto plástico? Eu retirei, então vou transformar esse plástico aí em produto, né? E aí esse aí é o tênis, né? Que eles fizeram com a utilização desse plástico, e tem uma linha, né, de produtos, né? Então eles fazem uma demonstração aí de como que eles fizeram, né, toda essa construção, né, a base ali do tênis, né, com esses materiais. Então eles se colocando mesmo como solução dentro desse conceito, né, desse contexto de sustentabilidade, e eles trazem aí desenho aí desses produtos, né? Então isso aqui é uma análise mesmo, quando a gente fala de narrativas aí dentro de uma prática mesmo, dentro de um cenário aí identificado. Então,
né? Storytelling com análise de cenários, é narrar histórias sobre desafios enfrentados, né? Como a gente viu agora, as soluções implementadas. Uma empresa fortalece sua imagem e constrói conexões emocionais com o público, né? Então, uma empresa de tecnologia que conta a história de como ela previu a necessidade de um produto e investiu anos de pesquisa em desenvolvê-lo, né? Mostra resiliência e visão de futuro, né? Então, uma empresa como essa que a gente viu aqui, que é a própria Adidas, né? Que viu um problema que estava acontecendo, então, ela, de fato, ela está ajudando e também propondo uma solução aí por meio da criação de novos produtos. Então, cuidado, né? A gente falou isso sobre o perigo das narrativas falsas, né? Embora as histórias sejam eficazes, elas podem ser manipuladoras e enganosas, né? A proliferação de narrativas de marketing pode gerar um ceticismo do consumidor. Será que realmente é isso que está acontecendo? É isso que as empresas fazem, né? Então, uma falta de credibilidade. Então, por isso que a marca ela precisa gerar essa confiança, né, no consumidor, criar essa conexão para que se entenda que o que está sendo passado realmente é verdade. Então, a gente está vivendo num mundo com muitas informações e informações falsas, o que é pior, né? E isso pode causar, né, estranheza por parte dos consumidores. Então, é crucial que as empresas sejam transparentes e autênticas em suas narrativas, né? Uma história genuína fortalece a confiança e a lealdade à marca, tá? Importante isso. Então, ciclo do sucesso sustentável, análise de cenários, não busca prever o futuro, né, com precisão, mas fornecer insights para decisões proativas. Storytelling, por sua vez, transforma essas decisões em narrativas que impulsionam a marca e geram lealdade, e juntas essas ferramentas criam uma base sólida para sucesso aí a longo prazo, tá? Concluindo, então, a gente tem aqui, né, takeaway embalado aí para a viagem, para que a gente possa levar aí alguns pontos desta aula de hoje, né? Storytelling e análise de cenários se unem para conectar marcas com o público. Contar histórias de forma autêntica e verdadeira ajuda a construir relacionamentos duradouros. A análise de cenários permite que empresas se preparem para desafios futuros e identifiquem oportunidades, como esse caso que a gente viu da Adidas. A combinação dessas ferramentas, né, que a gente viu ali, de análise de dados, de pensar esses cenários, cria narrativas que impulsionam o sucesso e a resiliência no mercado, tá? Então, essa é a conclusão aí para que a gente possa levar aí da nossa aula de hoje. Vamos aplicar? O marketing contemporâneo exige uma mudança de mentalidade, né, de interromper para conquistar, de expor para atrair e de vender para influenciar. Então, a capacidade de criar e interpretar histórias através de elementos visuais é uma habilidade essencial, né? E a gente viu, né, lá naquele primeira comercial ali, né, do Mercado Pago, né, a forma como eles contaram a história, né? Então, que tem um contexto, né? Que tem o contexto da cantora, que se a cantora é famosa, né, não canta, não tem sentido. E eles fizeram essa relação com o produto que eles estavam vendendo, né, do dinheiro parado na conta, muito pertinente, né, a forma que eles usaram essa abordagem, né. As narrativas e a tecnologia continuarão se entrelaçar para enriquecer nossas vidas e impulsionar os negócios, né, e eu queria, né, que você respondesse nessa aplicação que história a sua marca vai contar, né, o que ela vai contar, o que ela vai trazer, né, qual é a proposta dela? O que a marca vai trazer para esse? A gente tem aqui, então, fechando as nossas dicas de leitura, tá? Esses dois materiais que eu trago para vocês, vou até ampliar aqui para vocês verem melhor, tá? Esse livro aqui, que é o livro de Storytelling, tá? Então, a gente tem aqui Storytelling, histórias que deixam marcas, e Storytelling na prática, né? 10 regras simples para contar uma boa história. Esses livros estão disponíveis para venda, né? Esses aqui que eu trouxe são que estão aí no mercado, dá uma procurada, tem e-book, mas vale a pena aí você ter acesso aí a essas informações, tá bem? Bom, então é isso, eu fico por aqui, encerro a nossa discussão, desejo para vocês, então, bons estudos e até a próxima.